Então, nosso conteúdo de hoje nós vamos trabalhar hoje, são as famosas razões trigonométricas no triângulo retângulo, certo? Algum de vocês já ouviram falar a respeito? Ou é novidade? Una não, Yali também não, Danilo também não, Cecília também não. Então, conteúdo novo para vocês, né? Bem, vamos não perder tempo aqui. Ó. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Foi mencionado anteriormente que em um triângulo retângulo, a medida oposta ao ângulo de 90 graus é chamada de hipotenusa. Isso nós aprendemos lá no Teorema de Pitágoras. E as medidas dos lados adjacentes ao ângulo, certo? De 90 graus, são chamadas de cateto, né? A gente tinha lá o triângulo retângulo, com ângulo de 90 graus, o A era a hipotenusa, o B era o cateto e o C também era o cateto. Nós tínhamos isso, né? Então, no triângulo retângulo BAC, né, eu tenho aqui a hipotenusa A, o cateto B e o cateto C. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, né, que está o oposto da hipotenusa, certo? Então, podemos, através desses elementos, definir razões trigonométricas no triângulo retângulo. São elas, seno do ângulo B, cosseno do ângulo B e tangente do ângulo B, tá? Amarra aqui embaixo, aqui, ó, tangente do ângulo B. Então, o que são isso? O que é isso, professor? Ó, vamos dizer que aqui seja um ângulo alfa, certo? Então, eu digo que o seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto, ou seja, cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou, simplesmente, eu posso só botar aqui, ó, CO, de cateto oposto, e HIP, de hipotenusa. Como assim? Esse seno de alfa vai ser igual. Quem é o cateto oposto a esse ângulo? O cateto oposto a esse ângulo é o B. Então, vai ser B sobre a hipotenusa. A hipotenusa é A. Só isso, professor, só isso. Então, se você tem um ângulo aqui alfa e quer aplicar a propriedade de seno, certo? Você aplica cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, B sobre C. O cosseno de alfa é o cateto adjacente, eu posso botar o CA, sobre hipotenusa, o IP. Então, cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente, ou seja, o meu vizinho, que é C, sobre a hipotenusa, que é A. Então, C sobre A. Certo? E a tangente? A tangente do ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Logo, tangente do ângulo alfa vai ser igual ao cateto oposto, que é B, que é o que está oposto ao meu ângulo, sobre o meu vizinho, que é o adjacente, ou seja, então a tangente do ângulo alfa é igual a isso aqui. Professor, para que serve isso? Para que serve isso? Imagine que você tem um triângulo retângulo aqui, ó, certo? Imagine que você tem um triângulo retângulo e 30, eu vou deixar só isso. Você tem esse ângulo aqui, 30 graus, você tem que aqui é 5, você tem que aqui é x, você tem que aqui é y. E você quer descobrir esse ângulo aqui, você vai aplicar essas propriedades. Para isso, certo? Nós temos os famosos ângulos notáveis. Como assim ângulos notáveis? São ângulos de 30 graus, 45 e 60 graus, certo? São assim chamados porque eles aparecem com mais frequência nos cálculos, sendo então mais utilizados. Então, para auxiliar os cálculos, há uma tabela com os valores calculados dos respectivos ângulos notáveis.
Eu tenho aqui que o seno de 30 graus é o meio. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 é 1 meio. Isso dos graus, certo? Então, tangente é raiz de 3, né? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3. Ok, então vou pegar o exemplo que está ali em cima, certo? Que eu coloquei. Tem um ângulo 30 aqui, tem um 5, tem um x, aqui é um ângulo 90 graus, tem um y. Professor, como é que eu faço para descobrir aqui os valores? Primeiro você aplica aqui, ó, dá para você aplicar seno, dá para você aplicar cosseno. Então, seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno do ângulo, quem é alfa? 30. Então, o ângulo é de 30 graus. É igual ao cateto oposto, que é y. É o que está o oposto ao ângulo. Sobre a hipotenusa, que é 5. O seno de 30 é quem? O seno de 30 é 1 meio. Então, isso aqui fica 1 meio igual a y sobre 5. Meio pelos extremos, eu vou ter 2y igual a 5. Logo, o y é 5 sobre 2, que é 2,5. E para descobrir o x, então, o cosseno do ângulo alfa é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cosseno de alfa? Quem é o ângulo alfa é 30. Então, cosseno de 30 graus igual ao cateto adjacente, que é o nosso x, sobre a hipotenusa, que é 5. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, vou ter raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre 5. Meio pelos extremos, eu tenho 2x igual a 5 raiz de 3. X vai ser igual a 5 raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, serve para isso, para aplicar nessas formas. O exercício resolvido aqui, ó. Agora, eu quero encontrar aqui, né? Eu tenho um ângulo 30, tenho um ângulo 90 graus, tem um lado 6, um lado y e o um lado x. Eu sei que minha hipotenusa mede x e um dos meus catetos mede y. Então, de antemão, eu não posso aplicar, eu já posso aplicar sem nenhum problema. Se você quiser, você pode aplicar tangente, certo? Que vai pegar cateto oposto sobre cateto adjacente. Você pode aplicar seno, que é o oposto, certo? Por aí vai. Vou pegar aqui o seno. Seno de 30 graus é igual, deixa eu trocar só aqui, só para vocês ficarem se familiarizados. Seno de alfa é igual a quem? O cateto oposto sobre a minha hipotenusa. O ângulo alfa é 30, então seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é 6, sobre a hipotenusa, que é x. O seno de 30 é 1 meio, nós acabamos de ver, certo? Então, vai ser aqui 6 sobre x. Meio pelos extremos, 2 vezes 6, 12, certo? 2 vezes 6, 12. Agora, você pode aplicar, se você não quiser aplicar tangente, você pode aplicar sem nenhum problema cosseno, né? Um sobre o outro. Então, cosseno de 30 graus é igual a cosseno do ângulo alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. O alfa é o ângulo, ou seja, o cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente, no nosso caso aqui é o y, igual sobre x. Só que quem é o valor de x? X é 12, então já posso substituir aqui por 12, certo? Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, igual a y sobre 12. Meio pelos extremos aqui, eu vou ter 2y igual a 12 raiz de 3, y igual a 12 raiz de 3 sobre 2. Y é igual a 6, né? Dividindo aqui 12 por 2, raiz de 3. Então, descobri o valor de y e descobri o valor de x. Perceba que quando você tem só um lado, você não pode aplicar Pitágoras, certo? Compreendido? Sim ou não?
Vamos fazer exercício, né? Que vocês pegam mais rápido o conteúdo. Pronto, a questãozinha aqui. Para socorrer, para socorrer uma pessoa no apartamento durante um incêndio, os bombeiros utilizaram uma escada de 30 metros, para que de 30 metros, que será colocada conforme a figura a seguir, formando com o solo um ângulo de 60 graus. Qual a distância do apartamento até o chão? Então, ele quer saber aqui, né, nada mais, nada menos, do que a distância da ponta da escada até o chão, certo? Então, ele quer saber esse valor aqui. Isso aqui eu vou chamar de x, certo? Perceba que isso aqui, ó, quando toca o solo, forma um ângulo de 90 graus, certo? Como forma um ângulo de 90 graus, eu posso usar aqui simplesmente o quê? O seno do ângulo alfa é igual a quem? É igual ao cateto oposto sobre a minha hipotenusa. O seno do ângulo alfa, que é o ângulo 60, então 60 graus é igual a cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o 30. O seno, vou mostrar aqui na tabela trigonométrica. O seno de 60 graus é isso aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui eu tenho raiz de 3 sobre 2, igual a x sobre 30. Aqui você pode perceber que ele disse aqui, ó, o seno de alfa, o seno de 60 é 0,87. Nós não vamos utilizar esses dados, certo? Por quê? Porque no IF não cai muito desse jeito aqui, não. Você vai só simplificar aqui mesmo. Então, x vai ser igual a 2x, aliás, meio pelos extremos, é igual a 30 raiz de 3. Aqui, o que você vai fazer? Você vai ter x igual a 30 raiz de 3 dividido por 2. Você vai simplificar, ó, 30 dividido por 2 é 15. X é igual a 15 raiz de 3. Então, essa altura aqui, certo? É 15 raiz de 3, certo? A altura dela aqui, bem legal. Ah, professor, mas se lá tivesse os dados, aí não tem nenhum problema. Aí você ia pegar 0,87 e multiplicar por 30, certo? Esse aí encontrar a altura aqui bem certo. Sem nenhum problema, certo? Mas no momento eu não quero que vocês encontrem elas assim, a altura já de imediato, não. Eu quero que vocês encontrem isso aqui. Ó, à vista, vamos considerar esse dado aqui, certo? A vista superior de um parque mostra dois caminhos para chegar ao ponto C. A partir do ponto A, certo? O ponto C a partir do ponto A. Aí uma das opções aí é ir para B, onde há bebedouros e lugar de descanso, e depois ir para C. Caso um visitante do parque queira ir direto para C, quantos metros ele terá caminhado a menos que a primeira opção? Então, é a menos, certo? Outra informação que eu quero que vocês ofusquem é essa daqui, certo? Eu quero só que vocês digam que esse lado aqui é um X. Então, o que, que ele vai fazer aqui? Vamos dizer que esse lado aqui não seja 58, certo? Vamos trabalhar com um ângulo notável, seja 60 graus, certo? Aí ele quer saber se ele for de A até C, certo? E de A até B, depois de B até C, ele quer saber quantos quilômetros ele faz a menos se ele caminhar para cá, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Aqui é um ângulo 90 graus, aqui é meu cateto oposto, aqui é meu cateto adjacente. Então, posso utilizar aqui o quê? Posso utilizar seno. Não, posso utilizar tangente. Então, tangente de 60 graus, ou melhor, tangente do ângulo alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo de 60 graus vai ser o cateto oposto, que é 17, sobre o cateto adjacente, que é x. A tangente de 60, tangente de 60 é raiz de 3. Então, isso aqui vai ficar raiz de 3 igual a 17 sobre x. Meio
Só trocar aqui o sistema, né? Então vai ficar x igual a 17 raiz de 3. Você vai racionalizar, né? Multiplicar por raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Vai ficar 17 raiz de 3 sobre 3. Esse lado. Agora você quer calcular esse lado aqui, certo? Então, como é que você vai fazer? Aplicar o que? Seno. Seno de 60 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Aí, seno do ângulo alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O seno do ângulo alfa, ou seja, seno de 60 graus, é igual a cateto oposto, que é 17, sobre hipotenusa, que é quem? 17 raiz de 3 sobre 3. Então, seno de 60 graus vai ser igual, né? 17 vezes 3, 17 raiz de 3. Aqui você pode cancelar isso com esse. Você vai ter seno de 60 graus igual a 3 raiz de 3. Racionalizar aqui de novo. Fica bonitinho. Seno de 60 graus é igual a 3 raiz de 3 sobre 3. Que dá para simplificar aqui também, que dá seno de 60 graus igual a raiz de 3, né? Só que o seno de 60 graus, falta o espaço aqui, o seno de 60 graus, eu sei quem é. O seno de 60 graus, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 graus. Ah, na verdade, nem precisava fazer isso, né? Precisar. Seno de 60 graus, cateto oposto sobre H. Ah, desculpa. A hipotenusa não tem. Tá fazendo com cateto. Perdão, gente. Perdão. 17 sobre H, sendo de 60 graus. Nós temos aqui que a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Igual a 17 sobre H. Meio pelos extremos, eu vou ter H raiz de 3 igual a 2 vezes 7. 14 raiz 1, 2 vezes 1, 2 dá 34. Então, H vai ser igual a 34 raiz de 3. Aí, se eu multiplicar isso embaixo com raiz de 3, tem que H é 34 raiz de 3 sobre 3. Aí, perceba que a distância menor, né, vai ser a soma de x mais 17 menos 34 raiz de 3. Certo? Ficou meio quebrado aqui, mas não tem nenhum problema não. A ideia é a mesma, certo? Que é só que vocês apliquem essas definições, sem nenhum problema de questão assim não, certo? Ó, vou pedir que vocês resolvam essa. Que caiu no IF de Goiás, eu acho, 2017, certo? Vou pedir que vocês façam essa daqui. Qualquer coisa vocês podem perguntar.
D, né? Dani e todos. Danilo, Luna e Cecília D. Ah, certo. Essa questão aqui ela tem um detalhe bem interessante, certo? Teodolito é um instrumento de precisão para medir ângulos horizontais e ângulos verticais, utilizado em trabalhos de construção. Uma empresa foi contratada para pintar um edifício de 4 andares. Para descobrir a área total a ser pintada, ela precisa descobrir a altura do edifício. Uma pessoa posiciona um instrumento a 1,65 metros de altura, encontrando um ângulo de 30 graus. Conforme mostra na figura, supondo que o teodolito esteja distante de 13,3 metros do edifício, qual a altura em metros do prédio a ser pintado? Então, ela tinha um detalhe muito interessante, que o aluno tinha que perceber que essa altura aqui, ele já tinha, que era 1,65. E o que o autor da questão queria era essa altura aqui, x, mais essa altura aqui, que era 1,65, certo? Então, aqui eu tenho 13, que é a minha distância, 13 raiz de 3. E aqui, livremente, eu posso utilizar a tangente, né? Tangente de um ângulo alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, aqui eu tenho a tangente do ângulo 30 graus. Esse é igual ao cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 13 raiz de 3. A tangente de 30, a gente tem que é raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou ter raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 3 raiz de 3. Multiplicando meio pelos extremos, eu vou ter 3x igual a 13 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, aqui eu vou ter 3x igual a 13 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, certo? Então, x vai ser igual a 13 vezes 3 dividido por 3. X vai ser igual a 3. Então, essa altura aqui, x é igual a 13. Então, temos que somar com 1,65. Então, 13 mais 1,65. Isso aqui dá igual a 14,65. Alternativa correta, letra D de dado. Certo? Acredito que todos acertaram essa questão. Vou trocar esse dado. Vou botar aqui esse ângulo daqui, mede 60 graus. Desconsidera isso aqui, desconsidera essa parte aqui, né? 60 graus. 60 graus. Uma pipa é presa a um fio esticado de forma que forma um ângulo de 60 graus com o solo. O comprimento do fio é 90 metros. Determine a altura da pipa em relação ao vou ser mais caridoso, vou botar aqui 30 graus. Tá aqui é 60, não. Tá aqui é 30 graus. E vou pedir que vocês façam essa questão aqui. Podem ficar à vontade.
Não conseguiram fazer? Quarenta e cinco, aqui. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, vou, sobre hipotenusa, aliás. Vou utilizar seno de alfa, que é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Seno de alfa é o seno de 30 graus, é igual ao cateto oposto, que é x, novamente de adjacente, sobre hipotenusa, certo? Desculpa. Que é 90 graus. Seno de 30 graus eu tenho que é 1 meio, é igual a x sobre 90. Meio pelos extremos, eu vou ter 2x igual a 90. X é igual a 90 dividido por 2. X é igual a 45. Então, essa pipa está a 45 metros de altura. Vou trocar esse ângulo aqui. Vou dizer que esse ângulo é de 30 graus. Certo? Aqui eu não vou precisar disso. Eu quero só descobrir a altura dessa rampa. Certo? Então, aqui eu tenho aqui, ó, seno de 30 é igual a cateto oposto, seno do ângulo alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Hipotenusa eu não tenho. Cosseno de um ângulo, né, do ângulo alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, eu não tenho hipotenusa. Só me resta quem? Tangente. Então, eu sei que a tangente de um ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de um ângulo de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 24. A tangente de 30 nós temos que é isso aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Então, vou ter que é raiz de 3 sobre 3 igual x sobre 24. Meio pelos extremos, eu vou ter 3x igual a 24 vezes raiz de 3. X vai ser igual a 24 vezes raiz de 3 dividido por 3. Portanto, x é igual a 24 dividido por 3, eu sei que é 8, então fica 8 raiz de 3. Certo? Não ligo para as alternativas não, que eu troquei as informações aqui. Então, essa altura aqui, ela é 8 raiz de 3. Certo? Essa daqui, ela é bem interessante. Muito interessante. Aqui eu vou utilizar os dados da questão mesmo. Certo? Ela diz assim, um telhado será instalado entre dois prédios de um condomínio, de forma que sua inclinação em relação ao prédio maior será de 53 graus, conforme representado no desenho abaixo. Qual será o comprimento desse telhado? Ou seja, ele quer saber esse valor aqui, certo? Agora, observe. Se eu traçar uma linha aqui, certo? Daqui para baixo, ó, eu sei quem é. É 20. E esse pedacinho aqui que eu tracei essa linha para cima vai ser quanto? Vai ser 9. Por quê? Porque de cima até embaixo dá 29 metros. Então, aqui vai ser 29. Ou, aqui vai ser 9 metros. Então, essa lateral aqui vai ser 9. Essa lateral aqui eu ainda não sei, mas eu não preciso. Por quê? Porque eu posso aplicar aqui a tangente, né? Que é a tangente não, o cosseno, né? Por que eu vou aplicar o cosseno? Porque aqui, ó, o cosseno de um ângulo alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 53 graus é igual ao cateto adjacente, que é 9, sobre a hipotenusa, que é x. Só que o cosseno de 53, ele deu, é 0,6. Então, eu vou ter 0,6 igual a quem? A 9 sobre x. Meio pelos extremos, eu vou ter que x é igual a 9 dividido por 0,6, certo? Como é que eu posso escrever 0,6? Como é que eu posso escrever 0,6? É o mesmo que 6 sobre 10.
Eu posso simplificar em cima e embaixo por 3, por 2, aliás, dividir aqui por 2 dá 3, dividir aqui por 2 dá 5. Então, 0,6 eu posso escrever sendo 3 quintos. Então, eu tenho x igual a 9 sobre 3,5. Por que você fez isso, professor? Porque agora eu uso a propriedade da fração, né? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, x vai ser igual. Posso simplificar o 9 com 3, dá 3. 9 por 3 dá 3. 3 vezes 5, 15 metros. Então, essa lateral aqui irá medir 15 metros. Tranquilo? Tem a resposta? Tem não. 15 metros. Tranquilo. Tranquilaço aí. Alguma dúvida? Show. Essa daqui também é bem interessante. Um barco realizou a travessia de um rio, partindo da margem P, com trajetória retilínea em direção à margem oposta. Que, devido à correnteza desse rio, o percurso do barco foi deslocado 30 graus em relação à sua trajetória retilínea, pré-determinada, conforme representado no desenho abaixo. Então, está aqui desenhado. Aí diz: o percurso aproximado em metros realizado pelo barco para atravessar esse rio é de. Então, o percurso que ele vai atravessar é esse, né? Percurso aproximado, tá aqui, percurso. Então, o que ele quer aqui? Ele quer descobrir esse percurso. Essa altura aqui eu tenho que é 30, certo? Aqui, ó, a altura da margem P para a margem I, certo? Aqui eu tenho o seguinte: eu tenho um cateto adjacente e eu tenho uma hipotenusa, já que aqui é um ângulo 90 graus. Então, eu vou aplicar o quê? Cosseno de um ângulo alfa é igual a quem? É igual ao cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Desculpa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de 30 graus vai ser igual a quem? Cateto adjacente, que é 30, hipotenusa, que é x. Só que ele me deu aqui, né, quem cosseno de 30 graus, né? Cosseno de 30 graus, ele disse que era 0,87. Então, vou botar aqui 0,87 igual a 30 sobre x. Trocando aqui de canto, eu vou ter x igual a 30 sobre 0,87. Aqui, se eu multiplicar em cima por 100 e embaixo por 100, eu vou obter o seguinte. Eu vou obter 3.000 dividido por 87. X vai ser igual. Você vai pegar o 3.000 e dividir por 87. Aqui de cara já dá para você botar um 2. Talvez você botar. Não, dá para você botar um 3, né? 3 vezes 7 dá 21, vai 2. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 5, 26. Então aqui dá 3 vezes dá 21. Vai 2, 3 vezes 4, 24, 25, 26. 26. Se eu botasse um 4, não dava, né? Se eu botasse um 5, passaria. Um 3, então aqui eu vou ter 9 e 3, 39, né? Vou descer o 0. Descer o 0 dá 390. Aqui eu vou botar um 4. 4 vezes 7, 28. Vai 2. 4 vezes 8, 32. 32 com 2, 34. Então, eu tenho 34, alguma coisa. Alternativa correta, letra C. Ok? Alguma dúvida? Vocês queriam perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo?
Sim ou não? Então, pessoal, vamos encerrar nossa aula hoje por aqui, certo? Aproveitem o recesso para descansar bem, certo? Vocês também merecem descanso. E quando a gente voltar, já será pós-férias, e a gente vai terminar o edital e começar nas resoluções de questões para o IF, certo? Ok? Vai ter as aulas depois de terminar, é só questão, certo? O IF sempre. Até a gente conseguir bater as metas, tá bom? Então, tchau, pessoal. Boas férias, bom recesso. Até a próxima. Tchau.